Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada. E eu não sei qual episódio é esse, porque eu perdi a conta, mas estamos começando agora. E eu não sei que ordem que nós vamos soltar também, porque nós gravamos temas interessantes, duas gravações hoje, para soltar um por semana. Tivemos o Cláudio, né? Foi um convidado especial, um podcast que chamou Muito bom. Você escutou, Mar? Escutei parte dele, não consegui completar, mas escutei no carro sim. Sensacional, vale a pena para quem tem dúvidas aí de nutrição no Endurance, ó. Eu já sou fã do Cláudio, mas eu não sabia da desenvoltura dele, assim, foi muito legal e, assim, eu recebi muitas mensagens mesmo falando do podcast dele. Então é isso, Mazinha, tudo bem com você, com a Belinha, como tá aí? Tudo bem com a gente aqui, graças a Deus, e vocês, tudo certo? Também. E tem o Renatão, né, para não ficar com ciúme, imagina, Renatão é meu irmão, mas para falar que ele tem um baita desafio aí, né, Mar? Já começou também a entrar. Qual o desafio do Renatão? Fala pra galera aí do seu marido. Meu marido vai fazer uma maratona na Patagônia, né? Não vai estar tão frio, vai estar beirando aí uns 5 graus, mais ou menos, mas a altimetria é alta. A altimetria é maior do que a Serra do Rio do Rastro, que ele fez ano passado, que era de 1.500 metros, mais ou menos, de altimetria. É um desafio de endurance diferente também, né? E quem gosta da temática, nós gravamos um podcast com o Renatão falando sobre as duas provas dele, né? O Ushuaia Maratonas mais extremas. E a Uphill já volta aí, que tá recente ainda, acho que de 4 a 6 episódios para trás, tá muito legal também. Mas e hoje, o que temos para hoje? Isso é o seguinte, muita gente aqui comenta que gosta dos nossos podcasts relacionados ao treinamento de força, né? A maioria de vocês que nos acompanham toda semana estão nos ouvindo, sabe que a Start Move é uma assessoria especialista em treinamento de força, né? Poucas assim, assessorias no Brasil, vocês entregam um acompanhamento personalizado para os atletas de endurance, mas muita gente também às vezes não tem oportunidade de fazer ou né, tá acostumado, gosta de treinar sozinho. Então eu queria trazer um tema aqui, né, o treino de força para endurance para quem treina sozinho. Você consegue trazer dicas, como ele pode estruturar às vezes o treino dele na academia, conversar com o personal dele para a gente conseguir direcionar o atleta a treinar corretamente, porque várias vezes, né, a gente já bateu nessa pauta. Treinamento de força para endurance não é um treino convencional de musculação para emagrecimento, para hipertrofia, né? O atleta que treina hipertrofia, emagrecimento ou qualquer outra coisa que não seja focado para endurance vai atrapalhar na performance do atleta. Então, queria entender essa lógica, né? O que um atleta precisa entender no treinamento de força. É isso, né, Mar? Então, assim, primeiro precisa entender o que é treinar sozinho, né? Então, assim, treinar sozinho é sem ter alguém para me ajudar? Treinar sozinho é não ter um professor ali do lado para me ajudar? Agora, assim, se treinar sozinho for eu escolher qualquer coisa para fazer e fazer qualquer exercício com qualquer peso, com qualquer repetição, corre um sério risco de, às vezes, isso até atrapalhar do que ajudar. Então, assim, é possível treinar sozinho? Eu treino sozinho, né? Então, assim, só que eu, obviamente, eu tenho um lastro de entender, eu estou trabalhando com as manifestações corretas. Então, assim, às vezes uma dica do seu professor da assessoria de corrida, de triatlon, né? De ciclismo, ele te dá algumas dicas e com essas dicas preciosas, você pode treinar sozinho facilmente e esse treino pode sim te ajudar e principalmente não atrapalhar os treinos de lá. Então, se não atrapalhar o treino, já é um grande sinal, porque se não atrapalhar, significa que pelo menos você está prevenindo lesão, está te ajudando. A ciência é categórica em falar que o treinamento de força ele melhora as variáveis biológicas e fisiológicas e também ajuda a prevenir lesões, né? Só que, por outro lado, as pessoas acham que quanto mais melhor, ela vai e faz esse treino, um treino de alta intensidade, vamos ser grosseiro aqui, um treino com intervalos curtos, né? Até a falha concêntrica, com exercícios monoarticulares, como a cadeira extensora, por exemplo, né?
E aí essa pessoa no dia seguinte vai para um treinamento de ciclismo chave, um treino de tiro na bike, um treino de tiro na corrida, né? Ou mesmo na natação. Isso pode ser que a gente chama de interconexão de carga, né? Um treino não conversa com o outro, isso pode, em vez de te ajudar, te atrapalhar na performance. Sim, eu acho que sim. Então, já trazendo um ponto aqui. Vamos lá, treino sozinho, eu tenho um lastro com academia, entendo de treinamento, já sou uma atleta assim que estou acostumada com treino de força. Tenho uma planilha de endurance com a Start Move ou com outra assessoria. O primeiro passo, então, é conversar com a assessoria para ver quais dias seriam melhores para eu encaixar meu treino de força. Esse é o primeiro passo. Perfeito, Maia. É o primeiro passo para saber quais dias, porque aí a gente, no meu livro, pena que não aparece aqui, né? Mas, tô com o livro na mão aqui, então, treinamento de força e periodização para modalidades de resistência, corrida, natação, ciclismo e triatlon. Um livro que eu escrevi, lá, mas apareceu agora. Apareceu. Um livro que eu escrevi com o professor Dr. Charles Lopes, uma referência, prefaciado pelo meu ídolo no triatlon, Oscar Galindes, representou a Argentina em Jogos Olímpicos, o César Cielo, cara, esse monstro também fez o Nadador. prefácio, né? Então a ciência é categórica em falar, que assim, eu vejo muita gente querendo treinar musculação como no hipertrofia, né? Ou emagrecimento todo dia. E assim, a ciência é categórica em falar que 2 vezes por semana tá ótimo, sabe? Talvez seja, se fizer uma coletânea ali, um pool ali, na média geral dos autores, 2 vezes é o tempo ideal para treinar. Eu costumo brincar que se a pessoa tem tempo para treinar 4 vezes musculação, tira 2 e arruma mais 2 dias para a modalidade principal, que é a corrida, o ciclismo, o triatlon, né? Então, 2 dias seria importante, como você bem disse. Que dias vão ser alocados esses treinos de força? E o que eu vou fazer nesse dia, uma vez que eu tive algum treino um dia antes, outro treino, vou ter algum outro treino um dia depois. Então, essa conexão que você pode treinar sozinho, mas você precisa ter um auxílio, uma noção para não errar a mão ali, né, mano? Isso, perfeito. Bom, a gente já tem então aqui o entendimento base. 2 dias na ciência já é comprovado que a gente tem um resultado. Opa, voltei aqui, sumi. Um resultado legal. Ok, 2 dias para encaixar na minha semana. Junto com a assessoria, eu defino quais dias eu posso encaixar esses treinos para não atrapalhar, né, o volume de treinos e os tipos de treino que a gente vai ter, principalmente com os principais, bike e corrida, que a gente tem esses treinos de tiro de maior intensidade. Agora, para a gente não ser tão técnico também, né? Porque acho que quando a gente tem um acompanhamento direcionado, personalizado, a gente consegue trazer exercícios mais técnicos. Quais são os exercícios padrões que um atleta de endurance deve fazer na musculação? Muito legal, Márcia. A pergunta foi muito boa, né? Então, assim, como você bem disse, voltando aqui no passado, assim, os treinos chaves, por exemplo, se eu tenho 2 dias, obviamente que um dia vai ser um pouco mais pesado que o outro e você matou a pau. Esse dia que a musculação é mais pesada, ela deve estar mais longe possível dos 2 treinos chaves, que são o mais volumoso e de maior intensidade. Por exemplo, o treino de tiro e o longão. Então, assim, se a gente conseguir deixar ele mais distante desse, né, para não interferir muito, ou de repente usar até o próprio treino como pré-ativação de um treino também dá para estruturar legal. E em cima disso, aí você perguntou uma coisa muito legal. Então, quais são os exercícios chaves? Se eu sou leigo, eu não quero falar muito técnico, já cansei desse papo técnico do Sandro aí. Então, assim, acho que eu indicaria priorizar os exercícios multiarticulares, e eu vou explicar o que é, e que tem os padrões de movimento da modalidade esportiva. Então, eu tento não ser técnico, vou simplificar, mas é isso. Então, o que é exercício multiarticular? Então, você sabe o que é articulação, Mano? O que é articulação? Dá um Sim. exemplo para o povo. A articulação do joelho, é tudo que dobra, né? Perfeito, não podia escolher alguém melhor. Exatamente. Então, são as nossas dobradiças. Então, eu dobro o meu tornozelo, o meu joelho, o meu quadril, o meu cotovelo, o meu punho, né? Então, se eu tenho um exercício que é multiarticular, então eu devo priorizar os exercícios que mexem mais de uma articulação ao mesmo tempo, né? Então, assim, vamos lá, ser simplista e sair da perna, que é o foco principal. Mas, por exemplo, na rosca direta, sabe? Na rosca do bíceps, Sim, quantas articulações você mexe ali? uma só. Uma só. Qual é a articulação que você mexe?
cotovelo aqui. Tá louca, essa menina já vai sair formada daqui. Então, ó, Nem sei se cotovelo é uma articulação, mas é essa acertou, região aqui, é né? isso aí, o cotovelo é uma articulação e mexe uma Ah, só. Então, por exemplo, agora se eu quiser, além do cotovelo, mexer o ombro, você escolhe uma remada, uma puxada, aí costas. isso, você mexe o cotovelo e o ombro ao mesmo tempo. Então, olha que isso chama princípio científico da especificidade. Quando a gente está nadando, pedalando ou correndo, a gente mexe várias articulações ao mesmo tempo. Então, esse exercício a gente fala que é transfere. Então, por exemplo, quando a gente fala de perna, então por exemplo, é por isso que eu sempre sou a favor de fazer um agachamento em detrimento de uma cadeira extensora, por exemplo. Porque a cadeira extensora tem pouca especificidade, não que eu não use em nenhum caso, tá? Mas transfere muito menos do que um agachamento que tem exatamente a mesma ação mecânica de você fazer a força no pedal, que é a tripla extensão, você estender o quadril, o joelho e o tornozelo, e você faz o mesmo movimento, a tripla extensão no agachamento também, que no pedal ou na corrida. Deu para entender, Mara? Fui menos técnico agora? Deu? Não, mas é isso mesmo. Eu acho que ficou muito claro, né? A gente optar por exercícios multiarticulares, né? É por isso também, né? Quando a gente vai para a perna, o nos treinos da Start Move, a gente vê muito o agachamento, o levantamento terra também, né? Que é um exercício muito completo, que você também trabalha a parte é, da postural, né? O abdômen, o core, né? Além da perna. É, quiser trazer outros exemplos que agora foge Não, da minha. e você foi precisa de novo, mas está dando uma aula hoje, porque assim, além de mexer várias articulações, e se eu mexo várias articulações, eu mexo também, automaticamente sou obrigado a mexer vários, contrair vários músculos ao mesmo tempo, já que eu mexo uma articulação. E fora isso, tem os músculos que estabilizam, né? Então, assim, quando você faz um agachamento, seu core, seu abdômen tem que estar contraído, muito mais do que se você fizer um exercício isolado. E quando você está em cima de uma bike, você está correndo, seu core tem que estar ali, né? Na natação, todo contra o. Nos três nas modalidades pede, né? Exatamente. Então, além dessa ação que a gente falou multiarticular, né, e multimuscular também, tem todo o que, falando tecnicamente, a gente chama de musculatura sinergista e estabilizadora. Os músculos que não contraem diretamente, mas que indiretamente eles contraem, às vezes, com uma contração isométrica para estabilizar o exercício. E esse é outro conceito do treino de força que a gente tem muita gente que chama dos exercícios funcionais, que é uma longa discussão, mas para entender também é por isso que, além desses exercícios multiarticulares, exercícios funcionais, que tem as funções do Dada Pedala Corre, né, ajudam muito. Principalmente na coordenação, né, do nada pedala corre, né? E Sandro, ó, a gente falou aqui da quantidade, do volume de treino de musculação na semana, da distribuição desses dias, priorizar exercícios multiarticulares. E agora eu quero saber sobre carga e descanso desses exercícios, número de repetições. Ótimo, Mar. Então, assim, tudo depende do que você vai, do qual é o seu objetivo, né? E assim, aqui a gente, apesar de trabalhar com as planilhas de treino de força também, né? Ser um sucesso, a gente está aqui no podcast para ajudar vocês, tanto que a temática hoje é treinar sozinho. Então, assim, você pode treinar até sozinho e com peso corporal ou com elástico, né? Com band. Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. E com peso corporal ou com elástico, né, com band. Então, você pode usar esse treino e ele pode ser útil, sim. Obviamente que ele vai perdendo a conotação que a ciência preconiza para você evoluir muito mais, que são força pura e potência, né? Então, assim, por que eu estou falando isso para responder a sua pergunta? Porque se a pessoa tem um treino mais leve, com peso corporal, com elástico, o treino ganha uma conotação de resistência, de prevenção, de profilaxia, né, de prevenir lesões. O descanso é um. Aqui talvez e provavelmente eu possa trabalhar, às vezes, com exercícios combinados, com descansos mais menores, porque eu vou fazer menos força, né?
E agora, por outro lado, a pessoa que realmente quer seguir o que a ciência preconiza, né? Esses exercícios multiarticulares, os exercícios básicos, com altas cargas, e as pessoas têm um equívoco achar que às vezes altas cargas machuca, né? E às vezes o que machuca é mais a repetição do que o quanto tempo você faz, do que você desgasta, desde que você tenha uma boa técnica, do que altas cargas. Agora, se a pessoa já trabalha nessa conotação, Má, que eu falo no livro, de força pura e potência, mesmo que seja sozinho, aí o descanso tem que ser grande. Esse descanso tem que ser bem maior para você não ir para uma próxima série com fadiga, para essa fadiga não atrapalhar o seu treino do dia seguinte ou do mesmo dia, do nada pedala corre. Então, tudo isso precisa ser pensado. Então, treinar sozinho pode? Dá, mas você precisa ser bem orientado ou saber o que está fazendo. Porque o tempo de descanso e a carga tem tudo a ver com a relação dos exercícios, o seu objetivo, A recuperação, né? que etapa da periodização que você está, né? Então, inclusive, a gente tem uma avaliação agora na assessoria, né, Márcia? Você viu aí? Que isso aqui Fantástica. Agora a gente pode falar, né? O Oceano Azul que está fazendo um sucesso. A gente contratou um cara que é expert, é o fisiologista nosso, mas ele é especialista em neuromuscular também. Então, ele tem uma avaliação de performance, de força e potência. Então, com esses testes, o cara que entra para treinar força com a gente, ele faz testes à distância, hein, em outro país, em outro estado, ele filma saltando, salta, faz abdominal, flexão, alguns testes, depois salta com uma perna, depois com a outra, depois com as duas. O nosso fisiologista e o nosso avaliador, o Fábio Alessandro, ele consegue identificar se você precisa treinar mais força ou mais potência, se uma perna está muito deficitária do que a Que outra. perfeição, né? Então, tudo depende. Então, assim, depende de tudo isso para escolher o intervalo e a carga, que foi a pergunta que você fez. Mas se tivesse que não complicar e resumir aqui, os exercícios de endurance pede altas cargas, baixíssimas repetições e intervalos longos de descanso. Perfeito. Acho que resume bem, assim, para a gente ter uma noção do que é o treinamento de força para endurance. E dentro, assim, desses exercícios, entram também... Onde que entra a potência e onde que o atleta vai desenvolver potência? Então, perfeito. Então, assim, primeira coisa, sendo direto e não ficando em cima do muro. Se o cara já tem um lastro com treinamento de força, mesmo que seja na musculação, ele passou com o Fabinho pelo salto, ele faz dois tipos de salto. Olha que legal. Um salto que você toma impulso, está parado, você abaixa, toma impulso e levanta, que a gente chama de contramovimento. E o salto sem ter esse impulso. Você para lá com o joelhinho em 90 graus, fica parado e de repente você dá um salto. Então, nesse salto contra o movimento que você toma impulso, a gente consegue avaliar o seu mecanismo elástico. Então, pela uma diferença que tem que dar de um salto para outro de altura, a gente consegue identificar se a potência dele, se ele não está tirando proveito desse mecanismo elástico, tá aquém do que nós esperávamos, aí esse cara talvez tenha que focar mais em potência. E por outro lado, às vezes o cara que está bem aí, mas naquele outro salto parado, ele não consegue, tenha mais características de força, sendo grosseiro, né? Então é isso. Então o primeiro passo é você avaliar onde está o déficit de cada um. E depois o segundo passo, que a gente fala, que o Fábio fala muito, eu também, no meu livro, nas minhas palestras, é assim, ó. Primeiro técnica, depois força, depois potência e depois força reativa, que é a manutenção. Veja que em nenhum momento eu falei a resistência, que é o treino tradicional. Então, se tiver Porque a isso... resistência é do dia a dia já, né? A gente já pedala o movimento constante, a gente corre no mesmo movimento, né? Não faz sentido Exatamente. treinar a resistência. E se você pegar, eu te garanto que 95% do treino de quem treina sem acompanhamento faz resistência, mas então a maioria das pessoas fazem o que talvez menos precise. Sim, perfeito. Então, eu acho que ficou muito claro essa explicação. E, bom, já que você falou do livro, assim, muita coisa eu sei, Sam, de tanto folhear o seu livro, porque eu tenho, né, muitos conteúdos que eu estudo para o podcast, para o nosso Instagram, que a gente cria bastante conteúdo, eu pesquiso no seu livro. Faz aí uma propaganda dele para quem também quer se aprofundar, o aluno quer aprender mais, né? Ah, legal. Como no podcast aqui, além de fazer o nosso jabá, também a gente ajuda demais. Então, fora esse livro que você pode entrar no meu Linktree lá do Instagram e adquirir pelo mesmo valor da editora, a editora Manoli, que uma das maiores editoras do país que fez o nosso livro,
tem mais, acho que 2 links de 2 livros da Unicamp que você pode baixar gratuitamente entrando no meu Instagram lá. Então, o livro que eu escrevi para a Unicamp, o meu livro, que eu fui o autor do trabalho quando eu era aluno, e quando eu fui professor da pós da Unicamp, o Fábio Alessandro, que eu falei aqui dos testes, o trabalho dele Ele também tá? foi escolhido como um dos melhores, e aí também tem no livro da Unicamp para baixar gratuito lá no meu Linktree. Então, esse livro é mais técnico, né, Má? Mas, assim, o atleta que se interessa por essas métricas, que entendeu esse podcast, ele pode pegar que, principalmente do capítulo 4 para frente, ele é muito prático, com fotos também, inclusive, e ajuda muito. Não, com certeza. Eu já fui ler várias vezes, assim, eu sou leiga no assunto e eu aprendi muito lendo o livro, né, e conversando com você. Mas acho que é isso. Você mais algum ponto importante para em relação ao treinamento de força? Não, eu acho que é isso, Má. A pessoa precisa pensar primeiro em técnica. Então, assim, e na nossa assessoria, no acompanhamento do treino à distância, a gente faz isso. Então, assim, a gente não começa. Tem gente que é perigoso, Má. Acho que para fechar esse assunto nosso é isso. Então, os caras que me acompanham, escutam um podcast, vê o meu Instagram, né? E aí o cara fala: Ah, entendi, então eu tenho que fazer força pura. Aí o cara não tem técnica, ele vai fazer força pura com um problema Lesiona. postural, sem uma técnica adequada, ele pode sim o feitiço virar contra o feiticeiro. Então, assim, é passo a passo. No nosso treinamento de força, alunos espalhados pelo mundo inteiro, eles têm a obrigação de mandar de 4 a 6 vídeos por treino, 2 treinos, 8 a 12 vídeos por semana, para a gente fazer uma análise, validar e falar: opa, você está treinando bem, você pode pôr uma sobrecarga e no próximo mês a gente vai passar para força pura, e aí o cara faz isso sem risco nenhum de lesão e colhendo os benefícios disso. Então, assim, cuidado, não é só escutar e sair fazendo, entenda, coloca alguém para avaliar, ver como você está seu exercício, mas se você estiver fazendo bem feito, não tenha medo de trabalhar contra a maré. O que a minoria das pessoas fazem hoje, que é fora do contexto de emagrecimento e hipertrofia, que com certeza vai ser melhor para vocês. Não, perfeito. Acho que é isso mesmo. Obrigado pela explicação. Mais uma vez foi excelente. Obrigado, Mar. Um beijão para você, para a Bela, para o Renatão. Esperamos que Um beijo vocês para vocês. curtam os nossos episódios aí, curtam no sentido de clicar no curtir lá, seguir a gente no YouTube, no Spotify, né, Mar? No Instagram do Resistência Podcast, fala que você escutou, gosta, porque é isso que nos motiva, cara. A gente está entregando tanto conteúdo gratuito aí, e esse é o nosso combustível de felicidade, de alegria e de conteúdo. Com certeza, a gente está batendo aqui 130 episódios praticamente. É chão, é estrada, hein? É resenha, hein, Mar? Meu Deus do céu. Muito, nem fale. Muito obrigado, Sam. Obrigado, pessoal. Tchau, Mar. Valeu. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.